Bom dia, meu povo! Eu sou Cris Laucha, sua nutricionista preferida e hoje o café da manhã vai ser junto comigo, um café da manhã especial, onde eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu como, das coisas também que eu prescrevo para os meus pacientes, que eu falo para eles comer na prática, né? Ou seja, eu vivo aquilo que eu falo também para as outras pessoas. E eu também quero abrir essa live justamente para a gente conversar um pouquinho sobre o café da manhã, a importância dele na nossa vida, o porquê de cada coisa, o porquê dessas estratégias, para que você também não fique na dúvida de como você incluir isso no seu dia a dia e você consiga emagrecer, ter mais saúde, ser uma pessoa mais produtiva com todos esses alimentos que eu vou mostrar aqui para você hoje e também para você conseguir performar melhor, tirar suas dúvidas com relação, né, ao próprio café da manhã. Será que eu tomo café da manhã? Será que eu não tomo café da manhã? Será que ela é ou não uma estratégia legal para mim? Então tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui hoje nesse café da manhã comigo, para que vocês consigam entender um pouco de como é que funciona isso, cada uma dessas coisinhas no nosso corpo. Então, antes de tomar café da manhã, eu sempre começo o meu dia pelo meu shot. Por que eu começo o dia pelo meu shot? Porque isso já é para eu estimular o meu sistema digestivo. E até ontem eu abri uma caixinha de pergunta aqui no meu Instagram e me perguntaram se o shot da manhã ele emagrece, né? Então não, ele não é capaz de emagrecer, assim como nenhuma dessas coisas isoladamente, sozinhas, são capazes de emagrecer ninguém. É sempre um conjunto de estratégia. Mas se a gente for pensar em todas as coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, né, tudo aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né, as jacadas no final de semana, a gente sempre acaba deixando o nosso corpo mais inflamado. Então, como primeira estratégia do dia a dia, eu gosto sempre de fazer uma atitude saudável, até mesmo para ajudar o meu corpo a funcionar melhor. Então, eu gosto sempre de mesclar os shots. E quando a gente para pensar em shot, cada um deles tem um benefício diferente no nosso corpo, exerce uma função diferente e nem é sempre legal a gente ficar tomando o mesmo shot. Então hoje eu trouxe aqui um dos shots que eu mais faço e até vou conversar um pouquinho sobre o que tem em cada componente desse shot e o porquê que ele vai te ajudar. Então primeiro de tudo a gente tem aqui a cúrcuma ativada da floresta e muita gente não sabe, mas a cúrcuma, ela ajuda no processo de detoxificação do corpo, ela ajuda nesse processo de limpeza, eliminação de toxinas, acaba também com a inflamação. Então, quem tem sobrepeso já tem inflamação por conta do sobrepeso. Então, ela vai ajudar em toda essa questão, reduzindo a inflamação do nosso corpo. Por isso que ela é importante e ela tá sempre presente no meu shot. É por isso que eu uso ela todo dia e é por isso também, né, que eu gosto de usar ela não além só do shot da manhã com limão, mas também eu gosto, né, de colocar ela na carne, na comida, porque quanto mais a gente utilizar desse composto, melhor é. E aí, eu sempre uso o limão junto. Porque para pensar comigo, você ficou horas, né, da sua manhã dormindo ali, né, o seu corpo ele acabou de acordar, então para que a gente possa estimular o corpo de uma melhor forma, eu gosto sempre de começar com o limão, porque ele ajuda nessa questão de secretar alguns ácidos biliares que melhora a digestão. Então para quando a gente começar mesmo a fazer todas as refeições, o café da manhã, a gente já esteja com um bom processo digestivo e o nosso estômago consiga digerir bem. Então eu tô tratando aqui com esses dois ingredientes que é a cúrcuma, melhorando a inflamação e aí eu tô pegando o limão e ajudando também na questão da digestão dos próximos alimentos que eu vou receber. Além disso, o limão também é ótimo porque ele é fonte de vitamina C, que ajuda na questão da imunidade, tem vários benefícios para o corpo, participa de várias reações químicas diferentes, ou seja, ela acaba sendo também uma ótima estratégia para a gente usar em diferentes horários do nosso dia, para temperar a salada, né, para fazer um suco. Então o limão ele tá sempre presente na minha vida e é por isso que eu tomo ele todo dia, porque eu gosto bastante do limão também. E se a gente unir a cúrcuma, fica essa estratégia inteligente que vai ajudar a reduzir a inflamação do corpo, melhorar o processo de detoxificação. E aí, eu espero sempre de 10 a 15 minutos ali depois para daí tomar o meu café da manhã. Por
depois que eu tomei o shot, eu fiz aquele start no meu corpo, né? Eu falei, olha, tá entrando alguma coisa aqui que não é comida, e aí o meu corpo já vai dar o start para ele ter um bom processo digestivo. E quando a gente para pensar, né, em emagrecimento, diversas doenças relacionadas à nossa saúde, elas têm a ver com o processo de digestão. Então é legal que a gente tenha um bom processo digestivo para que a gente consiga digerir bem tudo aquilo que a gente come, não fique com aquela sensação, com aquela barriga, né, que não sai, com aquela sensação, né, do alimento que está demorando para ser digerido. Então, por isso que é sempre legal a gente incluir o shot 15 minutos antes. Eu não vou falar meia hora seria um tempo excelente, mas eu sei que todo mundo já acaba acordando um pouco tarde, então eu digo 15 minutos, você faz o seu shot e aí você começa a tomar o seu café da manhã legal. E aí, né, uma coisa que sempre me perguntam muito é sobre, será que é interessante tomar café da manhã? Todo mundo precisa tomar? Então, na nutrição tem uma coisa que a gente fala muito, é que depende de quem depende do momento que da vida que a pessoa tá, mas no geral eu gosto bastante do café da manhã e é uma coisa que eu passo sempre para todo mundo. Por que eu faço isso? Porque uma vez que você chega no seu almoço, não com tanta fome, você come menos, e o almoço é uma refeição onde as pessoas tendem a comer mais. Você começa o seu dia bem, começa o seu dia com energia. Se você é uma pessoa que vai treinar pela manhã, você precisa de carboidrato, precisa de energia para conseguir treinar bem. Então, por isso também que eu gosto, né, de colocar o café da manhã. Deixa você mais feliz, porque uma vez que você tem comida, você tem ali os seus hormônios equilibrados e fica mais feliz. O jejum, para algumas pessoas, e principalmente aquelas que são mais estressadas, ele tende a aumentar ainda mais o hormônio do estresse, fazendo com que você fique mais estressado. Então, para pensar comigo. Você é uma pessoa que resolveu começar ali a fazer uma reeducação alimentar, e a gente já vai começar logo pelo jejum. Se você começar logo pelo jejum e você tem esse descontrole dos hormônios do estresse, o que vai acontecer? Você vai ficar mais estressado. Então, por isso que eu gosto de colocar sempre aqui o café da manhã, principalmente para as pessoas que são mais estressadas, para que elas não fiquem ainda mais estressadas. Por isso a gente usa sempre um café da manhã muito inteligente. Eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa aqui. Então, como eu falei, o café da manhã ele é uma das refeições mais importantes e inclusive é indicado hoje que a gente faça as refeições com maiores quantidades de comida logo pela manhã até o entardecer, porque à noite o nosso corpo ele tem que estar mais preparado para dormir. Então, a primeira refeição do dia, ela é aquela refeição que a gente vai poder colocar mais comida, a gente vai poder colocar mais carboidrato, a gente vai poder colocar mais coisas para o nosso corpo funcionar melhor. Mas a gente precisa parar para pensar que a gente precisa escolher aquilo que é bom para o nosso corpo e eu vou mostrar aqui. Então, o meu café da manhã, o que tem sempre no meu café da manhã que eu adoro? Eu gosto bastante da tapioca, que é uma fonte de carboidrato do bem, não tem glúten, então dá pra gente usar tranquilamente, né, no café da manhã. Mas quando a gente para pra pensar também no carboidrato, a gente precisa de um acompanhamento, que é a proteína, que é o que eu sempre falo para os meus pacientes. É fundamental que você tenha carboidrato e proteína para equilibrar, porque se você come só carboidrato, o que acontece? Você fica querendo mais carboidrato, porque você aumentou muito o açúcar no seu sangue e diminuiu também. Então, eu sempre faço uma tapioca, e aí o que eu vou lá e faço? Pego o ovo. O ovo é um alimento super barato, versátil, né? Fácil, todo mundo gosta, baixíssimo em calorias. Então, ele tá presente na maioria das dietas. Então, sempre eu mesclo a tapioca com o ovo, ou eu faço uma crepioca, né? Eu sempre busco ali as variações. E pra gente deixar até um pouquinho mais gostoso, a gente pode, de repente, colocar um pouquinho ali de queijo parmesão, desde que seja numa quantidade legal e adequada. A gente pode, né, fazer várias coisas dentro dessa combinação. O grande segredo é a quantidade. Mas ainda pensando em carboidrato, né, não dando só a opção da tapioca, a gente pode fazer o que também? A gente pode usar um pão integral, 100% integral, né, de preferência, que não tenha mistura de outras farinhas, porque a maioria nos pães no mercado hoje, até por isso que muita gente, né,
demoniza o pão, ele é uma mistura de farinhas. Então a gente tem ali farinha de trigo misturada, né, com a farinha integral. Então acaba que esse pão não é tão integral assim. Então por isso que eu sempre falo que a gente precisa escolher um bom pão. E aí, dentro desses carboidratos, se você é uma pessoa, né, que gosta, você pode também incluir a batata doce. Eu não tenho muito hábito de consumir esses alimentos pela manhã, mas seria uma boa fonte de carboidrato, né? Então você pode usar também essas massinhas de Rap 10, mas desde que seja uma versão 100% integral. Tudo isso acaba sendo uma fonte de carboidrato. O que precisa é escolher, né, de uma forma correta para que isso não vá prejudicar o funcionamento do seu corpo. Mas o grande segredo do carboidrato que muita gente demoniza é se você vai ou não incluir a proteína junto. Porque a proteína é aquilo que vai dar saciedade para o seu corpo e vai fazer com que você fique com menos fome. Se você é uma pessoa que não come carne ou você é uma pessoa vegana, você pode incluir algumas pastas na sua vida. Você pode usar, né, a própria proteína vegetal, você pode usar uma pasta de grão de bico, uma pasta, né, de ervilha, pode usar ali uma pasta de amendoim. É importante que você tenha uma fonte de proteína no seu café da manhã pra gente deixar tudo equilibrado. Eu citei o ovo aqui porque o ovo é uma coisa que é barata e que eu uso sempre na minha alimentação. Então tá sempre comigo, eu deixo sempre ali. E aí, além, né, do carboidrato, da proteína, o que é fundamental da gente ter na nossa vida? As frutas. E muita gente peca nesse ponto, porque fruta tem nutriente e cada fruta tem um nutriente específico. Eu trouxe aqui a manga e eu trouxe também aqui o mamão. Cada um desses alimentos tem uma cor. Se a gente for olhar, a manga ela é amarela, o mamão ele é laranja. Isso, por que isso significa? Porque cada um deles tem um nutriente diferente. Então, no mamão a gente tem a presença de carotenoides, que são importantes para a visão. Ele também tem uma enzima importantíssima para ajudar na digestão, fazendo com que você também fique com menos fome. Todas as frutas, elas têm muita fibra. E essa fibra ajuda a fazer com que você fique com menos fome ao longo do dia. Muito diferente se você comer um pão francês com um monte de alimento industrializado, daqui 10, 20 minutos pode ser que você esteja com fome. Agora, se você usar todas as estratégias inteligentes que eu tô falando aqui, de usar o carboidrato, usar também a proteína, aí você ter aqui as frutas que ajudam nessa questão da saciedade, a gente vai ter baixas calorias, ou seja, você vai ter baixas calorias, por mais que pareça uma grande quantidade de comida, porque a gente está usando os alimentos certos. E aí você vai ter também saciedade. Aí você vai chegar lá na hora do seu almoço com bem menos fome. Vai estar tudo muito tranquilo para você, porque você soube fazer as escolhas. E além disso, você vai estar bem nutrido. E uma coisa também que eu gosto de usar bastante com as frutas é as fibras. Toda fruta tem açúcar, por mais que seja um açúcar legal para o nosso organismo, mas tudo em excesso acaba fazendo mal. E por que a gente também não pode pensar em estratégias inteligentes para reduzir esse açúcar e fazer também com que você fique com menos fome e mais saciado ao longo do dia? Então eu gosto de usar bastante as fibras. E dentro das fibras a gente tem a chia que eu tô mostrando aqui, a gente tem a aveia, a gente tem linhaça, a gente tem também o psyllium. Tudo isso vai ajudar a controlar um pouquinho do açúcar das frutas aqui e vai fazer com que você também fique mais saciado, vai ajudar ao melhor funcionamento do seu intestino. Então isso é uma excelente estratégia para quem está começando agora, porque para pensar comigo, você quer reduzir a quantidade de calorias, você quer ter menos açúcar e você também quer ficar mais saciado ao longo do dia. Então por isso que a gente pode incluir as fibras, a chia, a linhaça, a aveia, tudo isso sempre quando for comer uma fruta. Pessoal que é diabético também, que já tem uma deficiência ali na captação de insulina, então é legal a gente sempre ter uma fibra junto com todas as frutas que a gente for comer. Isso é uma estratégia muito inteligente. E aí, pensando em fruta, o quanto de fruta que eu posso comer? Né? Essa é uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam muito. Então eu recomendo que você coma de 2 a 3 no seu dia a dia, mas no seu café da manhã você pode sempre começar com uma fruta já, porque aí você já elimina as 3 que você precisa comer no seu dia a dia. E é importante que você tenha variação.
Esse é um problema que eu tenho muito na minha prática clínica com as pessoas que eu atendo, porque só comem banana e maçã, não tem outras frutas no mundo. Eu sei que essas frutas, elas são fáceis, elas são rápidas, mas se a gente for pensar lá em quem criou tudo isso, criou diferentes tipos de frutas, porque cada uma delas tem uma propriedade diferente para o nosso corpo. Então a gente sempre precisa variar as frutas que a gente come no dia a dia, porque cada uma delas tem uma bactéria específica que vai ajudar na questão do nosso intestino, que vai ser fonte de vitamina para que todas as reações químicas do nosso corpo funcionem bem. Então a gente precisa desses nutrientes que estão aqui. E aí, se você come só banana e maçã, no seu intestino vai ter só bactérias da banana e da maçã, e você precisa de outras para funcionar bem. Então por isso que eu trouxe aqui até o exemplo da manga e do mamão, porque são frutas diferentes que você pode incluir na sua rotina, gente, assim como a gente tem a goiaba, o morango, que é baixo em calorias. Então, sempre quando você for pensar em café da manhã, não coma todo dia a mesma fruta. O seu corpo, ele não quer isso. A gente não foi criado para comer todo dia a mesma coisa. Existem milhares de frutas aqui existentes, principalmente aqui no Brasil. E cada uma delas tem um composto específico que vai ajudar na nossa saúde. Então, não fica comendo só banana e maçã. Isso não é legal ao longo de anos da sua vida. Você tem que variar as frutas e ir no mercado com esse pensamento, porque muita gente vai lá e, como já está acostumado por conta, né, da vida, da prática, você só acaba comendo banana. A Marcela ali falando que só come banana, né? A Dani tá dizendo que ama abacate. Inclusive, o abacate é uma fonte de gordura boa, né? Não tem sempre, porque é uma fruta da época e às vezes acaba custando mais caro, mas sempre que tiver na época, comprem abacate. Por quê? Porque ele é fonte de gordura boa, né? Ele ajuda em várias questões do nosso organismo, vontade de reduzir doce, controle de colesterol. Então, apesar de ser uma fruta calórica, é legal a gente ter sempre dentro da nossa rotina o abacate também. Eu sempre tenho mais próximo ali do inverno, porque em outras estações ele custa mais caro. Mas no geral, todas as frutas são bem-vindas. O que você precisa fazer é ter essa consciência de que, se você não comer diferentes tipos de fruta, todas as bactérias do seu intestino, né, e todas as reações do seu corpo, elas vão ser diferentes, porque você não está consumindo todos esses tipos de nutrientes. E aí depois vai ter que ficar pensando em cápsula, em suplemento, quando você pode fazer isso aqui tudo com comida de verdade. O suplemento a gente deixa para depois ou para situações específicas, mas tudo pode ser feito com comida, desde que você varie e não coma sempre a mesma coisa, que foi o que eu falei no começo da live, né? Eu gosto sempre de mesclar tudo. Então tem épocas que eu como tapioca. Aí outra opção legal também que eu gosto é o mingau de aveia, que a gente já tem aveia, que tem fibra. Aí a gente pode usar também o leite de coco, né? Porque o leite normal pode ser inflamatório para algumas pessoas, então eu gosto bastante de usar o leite de coco, deixei ele aqui. Então, a gente pode sempre variar essas preparações. A Marcela disse que não sabe usar chia. Então, Marcela, ó, a chia, eu tô com ela aqui. Eu sempre misturo ela aqui, ó, na manga. Você pode também fazer um pudim com leite de coco, mexer junto com a chia linhaça e aí deixar na geladeira, ela solta um gel. E esse gel, ele é importante para o nosso corpo, porque ele vai ali melhorar o funcionamento do nosso intestino e vai deixar também a gente mais saciado. Então, por isso que eu gosto, né, dessas fibras, porque elas fazem ali o retardamento do esvaziamento gástrico, fazendo com que você fique saciado e não fica querendo comer toda hora as coisas. Tá. A Dani perguntou se cuscuz pode. Cuscuz pode, sim, é uma fonte de carboidrato também, a gente pode usar desde que seja inteligente. Eu usava também numa época da minha vida. Eu acho que até tem uma receita de cuscuz no meu feed com abacate, Dani. Eu posso até repostar ela depois nos stories pra você dar uma olhada. Então eu gosto sempre de usar o cuscuz com ovo, ou sempre com alguma fonte de proteína, alguma pasta, alguma coisa que ajude, porque o cuscuz, ele é só carboidrato e a gente precisa ter esse equilíbrio. Tem que ter uma fonte de proteína junto, que pode ser o ovo, pode também ser o abacate, pode ser alguma proteína vegetal, alguma pasta de grão de bico, alguma coisa que ajude ali pra gente ter esse equilíbrio e não ficar só muito açúcar, né, sem equilíbrio no sangue. Tá, a Marcela falou que achava que tinha que deixar a chia mesmo de molho.
Não precisa necessariamente. Eu sempre uso elas sem deixar de molho. A linhaça, que entra a questão, é que ela é melhor absorvida, o ômega 3, quando a gente bate ela. Então até é bom eu falar sobre isso agora que eu vou falar sobre vitamina e whey protein, proteína vegetal. Às vezes eu também faço no meu dia, como eu sempre mesclo as estratégias, eu faço, né, os meus smoothies, os meus shakes com abacate ou banana, essas diferentes coisas. E aí eu sempre misturo a linhaça junto. Por quê? Porque ela tem ômega 3 e ajuda nessa questão também de saciedade. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório para o corpo. Então eu sempre bato as minhas vitaminas com a linhaça. E aí ela vai absorver melhor essa questão do ômega 3. Não significa que só na fruta ela não vai absorver. Vai absorver também, você pode incluir na fruta. Mas quando a gente bate, absorve melhor. Então eu sempre uso. E até mesmo se você não gostar de comer chia, linhaça, não gostar de comer aveia, você pode usar como primeira estratégia nos batidos, nas vitaminas. E aí você bate a sua fruta lá, apesar de perder alguns nutrientes, né, vai continuar tendo ainda. E aí coloca aveia, linhaça, coloca, né, uma fruta, ou leite de coco, ou se você é uma pessoa que tolera bem, pode usar o leite semi-desnatado, que é o que eu sempre prefiro passar para as pessoas, ou o leite vegetal, como eu uso, leite de coco, de arroz, de amêndoa. O importante é que você sempre tenha esses alimentos presentes na sua vida. Como eu falei, a gente pode sempre usar essas estratégias inteligentes. Uma hora a gente pode tomar um batido, outra hora a gente pode comer um cuscuz, como a Dani falou, outra hora a gente pode comer um ovo, como eu sempre como, porque eu gosto bastante dessa proteína. Então o interessante é que a gente tenha equilíbrio. Precisa de proteína, mas também precisa de carboidrato, que pode ser a tapioca, pode ser o cuscuz, pode ser o pão, pode ser, né, um carboidrato mais do bem, como aveia, chia, linhaça, para a gente ter equilíbrio e a refeição não ficar muito desequilibrada. E aproveitando que eu tô aqui também com a minha chaleira, vamos falar um pouco sobre café, né? Muita gente toma café de manhã e tem gente que toma excessivamente e acaba, né, até prejudicando o nosso corpo, porque a cafeína em excesso não faz bem, ela é um hiperestimulante. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que toma café, sempre tô aqui com o meu, mas muita gente adoça o café. E até essa é uma questão que eu sempre tenho que discutir na consulta, né? Como é que a gente vai fazer? Porque o açúcar não é positivo para o nosso corpo. E você já começar o seu dia dando açúcar para o nosso corpo não é legal. Então, qual açúcar usar? O ideal é que você não use nenhum tipo de açúcar e que você tente o mais adaptar o seu paladar ao gosto azedo, ao gosto amargo. Mas se você for usar um açúcar que seja numa quantidade pequena, por exemplo, essa aqui é uma colher de sopa, é uma colher de muita quantidade, então eu não indico que você coloque açúcar no café com essa colher, que seja uma colherzinha menor. E se você for usar um açúcar, que seja um açúcar demerara, um açúcar de coco, um açúcar de melhor qualidade. Se você pensar no açúcar de cor muito branca, o que significa isso? Esse açúcar branco que todo mundo usa? Que ele passou por diferentes processos de refinamento, até ficar naquela cor branca que não é o natural dele. Então aquele açúcar da cor branca não é natural. Então sempre que você olhar um açúcar lá no corredor de açúcar do supermercado, você tem que olhar um açúcar que ele é um pouquinho mais escuro, porque ele vai ter um pouquinho mais de fibra, o açúcar mascavo, o demerara, o açúcar de coco, para que você tenha mais fibras e menos essa coisa do industrializado, porque o açúcar não faz bem. Mas volto a repetir, eu não indico que você use açúcar, e até um teste muito legal para você saber se você gosta mesmo de café é você provar o café sem nada de açúcar. Por quê? Porque esse é o gosto do verdadeiro café. Tenta uma semana fazer isso. Se não der certo, aí você realmente não consegue tomar. Mas na minha prática, pelo que eu vejo, bastante gente consegue sim se adaptar sem o açúcar. E depois, até é muito legal falar, porque eu já tive essa experiência, quando você larga o açúcar do café e você vai na casa de alguém que já adoçou esse café e que você não tá acostumado com isso, né? Que às vezes não tem como você dizer não. Você sente aquele açúcar assim forte, porque as suas papilas gustativas da língua
já se adaptaram ao gosto mais amargo, ao gosto do café mesmo. Aí você consegue perceber o quanto você não precisa daquele açúcar. Então, por isso eu sempre falo, faça o exercício de viver sem o açúcar e de começo, como primeira estratégia, que é o que eu falei aqui, tente substituir um açúcar branco, refinado, que foi passado por vários dos processos, tirado todas as fibras da cana, por um açúcar um pouquinho mais saudável, que é o açúcar de coco, que é o demerara, que pode ser o mascavo, mas aos poucos a gente vai tentando tirar isso na nossa vida. E aí, até uma coisa importante para falar sobre o café, a Marcela disse ali, café se deixar eu tomo o dia todo, é isso, né? O café, ele é um hiperestimulante e pessoas acabam se viciando no café, até por isso que eu deixei, porque depois que eu parei de tomar, eu vi que eu ficava muito agitada, que eu já tenho essa tendência. Então, o café é legal a gente tomar no máximo 3 xícaras por dia e até as 4 horas da tarde. Se você passar desse horário, ele já vai alterar o seu sono. E você vai falar, mas eu consigo dormir bem, não importa o horário. Tá, você consegue até dormir bem, mas como é que você acorda no outro dia? Você vai acordar se sentindo mais cansado, você vai acordar, né, com aquela descarga de cafeína que ainda tá no seu corpo, que vai alterar a sua produtividade, você não vai conseguir fazer bem todas as suas atividades, por isso que é interessante que você tome ali no máximo até as 3, 4 horas da tarde, e em excesso não faz bem. Em excesso ele vai estimular demais o seu corpo a produzir várias coisas, ele atrapalha também nessa questão de detoxificação do fígado, então no máximo 3 xícaras por dia. Passando disso, você já está precisando do café para viver, e aí você tem que trabalhar alguns hormônios ali do seu corpo, que é até mesmo a questão da tireoide, que não está fazendo com que o seu corpo seja estimulado de forma natural. Você precisa de uma substância química e acaba sendo que nem droga. Por isso que é legal que você tenha controle de todas as coisas que você toma. Se você está precisando do café para viver, você tem que se atentar mais ao seu corpo, porque você tem que ter energia do próprio corpo. Então já começa o dia olhando para o verde, comendo comida de verdade, evitando esse tanto de café, que você vai ver que a sua vida ela vai ficar muito melhor. E aí, muita gente também, além do café, toma o chá. Eu tomo sempre os chás, mas em diferentes estratégias do dia, mas cada chá ele tem um benefício específico para o corpo. E não é indicado que a gente tome chá junto com a comida, então sempre, né, 15 minutos antes ou 15 minutos depois, se a gente for pensar, né, em tudo aquilo que a gente quer absorver de bom, que é do chá, eu não indico que a gente faça junto com a refeição, até mesmo o café, eu indico que você tome ele um pouquinho antes ou um pouquinho depois, né, justamente por essa questão de absorção, pra gente conseguir ter tudo isso que a gente tá comendo aqui. Porque a gente pode vir aqui comer a manga, a gente pode vir aqui comer o mamão, a gente pode, né, tomar o leite de coco, que também tem benefícios incríveis para o corpo. Mas se você não tem um intestino que funciona bem e um corpo que funciona bem, pode ser que você não tá absorvendo tudo isso aqui que você tá comendo. E aí você pode ter carência de nutrientes, o seu dia pode começar um dia diferente, porque você não consegue produzir bem, aí você vai depender mais de café. Pode ser que você tenha doenças relacionadas a essa carência de nutrientes. Então, por isso que eu falo que a gente sempre tem que fazer tudo de uma forma inteligente. Variar sempre os alimentos pra gente ter mais vitamina e nutriente no nosso corpo, usar as fibras ao nosso favor, usar tudo que a natureza nos dá, que é muito, né, puro, que é muito rico, e aí incluir diferentes estratégias no nosso dia, porque nem sempre a gente vai estar absorvendo tudo que a gente está comendo se o intestino não funciona bem. Então a gente tem que comer de 2 a 3 porções do dia, então comece o seu café da manhã de uma forma mais saudável, depois coma também fruta à tarde, né? Coma de 2 a 3 frutas. Então a gente precisa entender que nem tudo que a gente come a gente absorve bem. Cortei a fruta, bati a fruta ali no liquidificador, tudo isso já vai alterar na quantidade de fibra. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar de uma forma, né, mais ampla e mais inteligente, para que a gente tenha todos esses alimentos na nossa vida em diferentes horários, para que a gente consiga absorver o máximo disso, né, no nosso dia, para que a gente tenha mais bactérias boas no nosso intestino, mais fibra, menos fome, menos irritabilidade, porque às vezes sintomas relacionados ao nosso dia a dia, com relação à fome, com relação, né, a
desconforto, a nossa irritação tá muito ligado àquilo que a gente come. Tá faltando nutriente, tá faltando mineral e tudo isso vem da comida. E não adianta a gente querer só pensar em suplementos se a gente não tá cuidando de toda a base. E esse é o ponto principal quando eu vou atender alguém. Porque primeiro eu preciso arrumar a casa, eu preciso desinflamar a pessoa. Então a gente já começa antes do café da manhã com uma estratégia aqui para desinflamar, com o limão, com a cúrcuma, que a gente pode também fazer em outros momentos do dia, mas eu gosto sempre, né, de já começar o meu dia de uma forma saudável. Eu vou incluir todos os nutrientes através de comida de verdade. Eu vou ensinar essa pessoa a equilibrar essas refeições, que ela precisa, além do carboidrato, por exemplo, da tapioca, ela precisa também da proteína do ovo, da proteína do atum, no seu dia a dia, para que as refeições fiquem equilibradas e não tenha esse desequilíbrio ao longo do dia. Porque esse é o maior erro, né? A gente tá com todas as nossas refeições desequilibradas e até mesmo a gente fazer esse exercício. Como é que a gente fica depois que a gente toma um café da manhã legal? A gente comeu ali um ovo com uma fruta, com uma fibra, como é que a gente fica? E aí, como é que a gente fica quando a gente come um pão francês com queijo, presunto, mortadela, correndo, um bolo? A gente fica muito diferente, o nosso corpo, ele responde também aquilo que a gente come. Você não vai ficar tão letárgico, você vai ter mais energia ao longo do seu dia se você colocar tudo aquilo que é da natureza e aquilo que vai nutrir o seu corpo. Agora, se você colocar tudo aquilo que é industrializado, tudo aquilo, né, que foi feito pela indústria, que tem um monte de corante, conservante, você vai ver ao longo do seu dia que a sua produtividade não vai estar legal. Ou até mesmo você nem vai perceber, porque você já tá fazendo isso há anos da sua vida, o seu corpo tá dando respostas, mas como você já tá tão acostumado, você não consegue perceber. Então, por isso, um exercício muito legal é: coloque comida de verdade, veja como é que você vai ficar depois que você come uma fruta, depois que você come uma fibra, depois que você conseguiu tirar o açúcar do seu café. Isso vai ser excelente para você melhorar o seu dia, a sua disposição, os seus hormônios e viver melhor. Então, o grande segredo de tudo é a gente entender um pouquinho de cada coisa, variar sempre os alimentos para que a gente possa viver melhor e a gente possa conseguir emagrecer, ter mais saúde, produzir mais, ser menos ansioso, ser menos estressado. Porque para pensar comigo, se você acordar e já colocar comida que não é legal pro seu corpo, pode ser que ele responda daqui 2 a 3 horas dizendo pra você que não tá legal, né? Você ficando mais irritado, você ficando com mais fome. Então, pense no seu corpo como a sua casa e você tem que colocar aquilo que vai ser melhor para você, aquilo que vai ser excelente. Então, coloque fruta, coloque variação, coloque nutriente. Faça do seu café da manhã, como eu tô mostrando aqui para vocês, um momento legal, um momento colorido, onde você vai sentar, vai parar para fazer essa refeição com calma, com atenção, prestando atenção naquilo que você come, que eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar e você vai conseguir viver melhor e tudo, né, na sua vida vai conseguir fluir. Porque também tem a ver com a comida e com aquilo que a gente come. Então, esse foi o Café com a Nutri, que eu tô estreando aqui hoje, inclusive. Toda segunda-feira eu vou fazer essa live, a gente vai conversar um pouquinho aqui no meu café da manhã sobre algumas estratégias para que a gente consiga viver melhor e ter mais saúde. E por mais que pareça muito difícil, não é, tá? É só você ir lá no mercado, comprar suas frutas, já deixar picado, eu já piquei ontem que nem eu fiz, deixar sua tapioca aqui já também no pacotinho para você ter sempre na geladeira, escolher um pão que seja mais integral mesmo, de verdade. Eu vou até gravar um vídeo sobre como escolher um pão integral 100%. Variar as frutas do seu café da manhã, você vai ver que você vai se sentir melhor, eu tenho certeza. E aí depois você volta aqui e me conta como é que você se sentiu colocando tudo isso que eu falei aqui pra você hoje, tá? Obrigada por quem participou da live, eu vou deixar salva no meu perfil, né? Foi um prazer conversar com vocês, compartilhar um pouco aqui do meu café da manhã. E na próxima segunda estaremos aqui de novo, mostrando um pouquinho, né, do café da manhã e conversando mais sobre coisas que possam ajudar você a melhorar a sua saúde. Porque não é tão difícil assim você fazer um café
café da manhã legal. É mais essa questão de planejamento, você preparar, você separar tudo. Nem é tão caro, acaba sendo mais barato se a gente colocar, né, uma manga, se a gente colocar um mamão. É só essa questão da gente ter consciência daquilo que a gente tá colocando pra dentro da gente. E se a gente gosta da gente, a gente sempre vai querer o melhor. E eu quero o melhor pra você que tá me acompanhando aqui. Então é isso, obrigada, gente, por quem participou. Se possível, encaminhe essa live para aquela pessoa que tá precisando, né, emagrecer, ter mais saúde, quer melhorar, quer entender um pouquinho mais sobre os alimentos. Clica no botão compartilhar, envia essa live, curte também. E é isso. Bom dia, bom trabalho para vocês, um ótimo dia. Obrigada por quem participou.